Olá pessoal, estamos aqui com a gravação de mais um vídeo. A gente teve recentemente com a presidente da Associação Brasileira de PCH, falando do mercado de energia. Tivemos com o presidente do Comitê Brasileiro de Barragem, falando de barragens do segmento de energia, barragens do segmento de mineração. E agora a gente vai estar falando sobre saneamento, infraestrutura de saneamento, que é um dos segmentos de infraestrutura no Brasil mais pungentes que a gente pôde estar experimentando. Os aspectos regulatórios, os novos marcos de saneamento trouxeram um boom muito grande de investimentos, não só no estado do Rio de Janeiro, mas nas regiões sul, nas regiões norte e nordeste. A gente está podendo experimentar uma série de leilões que foram feitos, muita busca das empresas pelas metas contratuais, pela questão de universalização. E para isso, hoje nós estamos aqui com o Felipe Esteves, diretor executivo da Águas do Rio, mais responsável pela Baixada Fluminense, para falar um pouquinho das questões de saneamento nessa operação dele e também falar um pouquinho da sua visão como um todo, né? E estamos também com o Rui Santana, um profissional que tem mais de 2 décadas de experiência em saneamento. Hoje é o nosso gerente de negócios para a área de saneamento, tem ajudado muito a gente no desenvolvimento de negócios nesse segmento e apoiar também as operadoras, apoiar as concessionárias nos seus principais desafios, né? Então, queria começar com você falando um pouquinho desse aspecto do marco regulatório que a gente fala muito, das metas de universalização, tanto em água quanto em esgoto, e você à frente de uma operação importante, né, da Águas do Rio, em regiões que eram altamente impactadas, né, por índices baixos com relação à água, com relação ao esgoto. Queria que você fizesse um contexto, um preâmbulo para a gente desse marco regulatório e a entrada da Águas do Rio aqui no nosso estado. Perfeito, Lapa. Primeiro eu agradeço o convite ao Rui, acho que é um grande prazer poder estar aqui conversando sobre um tema tão importante, que é o saneamento, né? Principalmente no estado do Rio de Janeiro, que historicamente aí, tem suas mazelas, que tem suas dívidas aí com a população. Então, assim, começar a falar um pouco do marco do saneamento, que eu acho que foi a grande virada do setor, sabe? O marco, ele trouxe principalmente segurança jurídica para os players privados poderem entrar no mercado, sabe? Então, assim, um ambiente regulatório bem definido, metas claras para que a gente possa acompanhar. Isso atraiu muito investimento privado. Quando você olha para 10 anos atrás, hoje você tem muito mais players entrando no mercado, tanto operadores quanto investidores. Então, isso, de fato, viabilizou que o saneamento acontecesse no Brasil, né? Porque quando a gente olha para o histórico que a gente tem, é natural a gente concluir que o poder público não teria a capacidade de investimentos que hoje a iniciativa privada tem. Seja no modelo de concessão plena, seja no modelo de PPP, que a gente tem muito por aí, seja no modelo que a gente tem no Rio, né? Onde a SEDAI ela continua detentora do direito de produção e venda da água e as concessionárias elas compram a água da SEDAI, distribuem para a população e são responsáveis pela coleta, transporte e tratamento de esgoto. Então, acho que assim, esse é um modelo muito interessante para o Estado, porque ele continua com aquele serviço ali, mas você tem o potencial da iniciativa privada, do capital privado, para poder entrar e conseguir executar essa meta que é extremamente arrojada, né? Quando a gente fala que a gente tem que universalizar o saneamento no Brasil, onde a gente lê que 90% de cobertura de esgoto e 99% de cobertura de água até 2033, né? A gente tem 8 anos pela frente. Então, assim, é uma meta de fato extremamente arrojada, mas que eu acho que com a entrada da iniciativa privada a gente vai conseguir chegar lá. E aí, quando a gente traz para a nossa realidade aqui no Rio de Janeiro, né, da EGEA investindo no Rio de Janeiro, eu acho que assim, é uma oportunidade única para a gente. A EGEA, ela existe desde 2014, a gente é bem novinho ainda, mas a gente nasceu com uma essência de operar qualquer que seja a localidade que a gente estiver. Então, a estratégia inicial da companhia eram concessões menores, então a gente tem muita concessão pelo Brasil todo. E depois, voltando no marco do saneamento, com essa segurança jurídica, com esse ambiente regulatório, a gente consegue ter uma segurança para crescer. E aí a gente veio com um apetite total aqui para o leilão do Rio de Janeiro. E assim, a gente conseguiu 2 blocos, né? O bloco 1 e o bloco 4. E eu acho que bacana de frisar também, assim, bloco 1, Zona Sul do Rio de Janeiro, centro do Rio de Janeiro, é um bloco extremamente interessante, né? Bloco 4 já tem a maior parte na Baixada Fluminense e tal.
mas uma questão que os nossos acionistas colocaram: a gente só pega a Zona Sul do Rio de Janeiro se a gente pegar a Baixada Fluminense também. A essência da nossa companhia, a essência da EGEA, da Águas do Rio, é trazer dignidade para a população no local que a gente está atuando. É sempre conectar a próxima casa, é sempre trazer o próximo cliente. Então, isso foi muito bacana. Assim, eu entrei na companhia pós-leilão, né? Eu entrei em agosto de 2021, mas me contaram muito essa história, que quando a turma estava fazendo o bid lá, era uma condição dos acionistas: cara, eu quero pegar a Baixada Fluminense porque eu quero transformar a realidade daquele local. Então, assim, acho que é muito gratificante poder trabalhar dessa forma. Sem dúvida, sem dúvida. E Rui, na tua percepção, o que a gente tinha, assim, nessa linha que o Felipe colocou, o que você entende, né, que eram os grandes gargalos, né? Quer dizer, o Felipe falou da capacidade de investimento do poder público, né, que é naturalmente menor, né, do que uma empresa que é privada, que pode se capitalizar, que tem uma visão de 30 anos à frente. Tem a questão da necessidade de uma segurança jurídica maior. O Brasil experimentou segmentações municipais, né, antes do marco. Algumas delas foram bem, outras não foram tão bem assim. Mas o que você entende que eram gargalos, assim, que precisavam ser melhorados nos aspectos de saneamento? Quando as companhias todas eram públicas, a dificuldade que sempre houve, e aí, pelo todo o meu tempo de SEDAI também, de prestação de serviços diretamente ligado à SEDAI, é a dependência política do processo de investimento. Então, um programa, de modo geral, seja de urbanização, seja de saneamento, ele dependia de um movimento que era um movimento muito político. Então, às vezes, programas que eram muito bem intencionados, como o programa da despoluição da Baía de Guanabara, por exemplo, houve diversos momentos em que a descontinuidade disso gerou problemas para a unidade de tratamento, sistemas hoje grandes que a própria Águas do Rio está resolvendo nesse momento, junto com as outras concessionárias que ganharam os outros blocos. Junto com esse pacote, é difícil você definir que você tem que implantar sem saber aonde você quer chegar. A definição do marco definiu que a gente tinha um horizonte de 2033, claro em relação à água, para 99% de abastecimento, e claro de esgoto para 90%. Esse muito desigual para municípios completamente distintos, com características econômicas completamente diferentes, mas é importante para a gente definir exatamente onde a gente quer chegar, né? A gente passou por um momento em que a gente começou a brincar de fazer privatizações, a gente começou a conceder para alguns entes diferentes, mas ainda sem o arcabouço jurídico que definisse a garantia efetiva de como é que a gente ia chegar também sem definir as metas, né, absolutas. As primeiras sofreram por essa dificuldade, porque mesmo o ente político influenciava de alguma forma nesse processo. No momento em que a federalização do marco, botando para todo o país a definição de quanto era e de que forma que tinha que chegar, eu acho que ajudou bastante para a gente começar a ter esse movimento. Nos últimos 3, 4 anos para cá, a gente tem um implemento absurdo de investimentos, outras concessões em andamento aí nesse curto espaço de tempo, e hoje até a maior companhia do país está com um investimento privado forte dentro do saneamento. Uhum. Felipe, um ponto que chama a atenção, né? Você falou muito do apetite forte, né, da EGEA no leilão, né? E é uma operação que serve de exemplo para vários outros estados, né? Virou uma referência, né? Mas eu queria que você falasse um pouquinho de desafios, de investimento. Quais foram os principais desafios que vocês tiveram na assunção dessa operação, seja em aspectos de infraestrutura, seja em aspectos de gestão e até mesmo de relacionamento com a população, né? Sim, conta pra gente o que vocês encontraram, os grandes desafios que vocês encontraram. Acho que as duas maiores dificuldades a gente consegue separar justamente infraestrutura e o relacionamento, mas trazendo o relacionamento para uma percepção de, cara, eu tô abandonado aqui a vida inteira, será que essa empresa realmente vai fazer alguma coisa aqui pela gente? Então, assim, a gente assumiu, tem menos de 4 anos, vai fazer 4 anos agora. A gente encontrou muita infraestrutura, assim, deteriorada, sabe, sem muita condição de utilização. E a gente enfrentou também uma descrença muito grande da população. A SEDAI tinha as limitações dela, então ela atendia da maneira que dava para atender, mas a população da Baixada Fluminense ela não estava acostumada em ter uma água com frequência, uma água de qualidade, e em paralelo também de ser cobrada por isso. Então, assim, a relação comercial também é um ponto muito difícil que a gente enfrenta até hoje. E como é que a gente constrói essa relação? Primeiro, a gente precisa construir a nossa licença social para operar. Então, a gente tem uma área de responsabilidade social muito forte, muito atuante,
E a gente entende que a gente só pode chegar num determinado território, criar um relacionamento com aquela população a partir do momento que a gente melhora a situação que a gente encontrou lá. Então, primeiro a gente vai chegar trazendo a infraestrutura, a gente vai trazer a melhoria no abastecimento, a gente vai melhorar aquela região para criar uma relação com o nosso cliente e aí passar a ter uma relação comercial, sabe? Quando a gente assumiu, o nosso VP, o Bianchini, ele lançou as obras dos 100 dias. Ele deu um desafio para cada superintendência para a gente fazer 100 obras que acabassem em 100 dias, mas que trouxessem um impacto local muito grande. Então a gente foi fazendo extensões de rede, a gente foi botar o CTS da Lagoa Rodrigo de Freitas para funcionar, o coletor, o cinturão que tem lá. A gente foi desassorear o interceptor oceânico, né, no trecho ali do centro até Ipanema. A gente foi fazer extensão de rede em Japeri, a gente foi melhorar o esgoto de Paquetá. A gente entrou em um monte de obras para que a gente trouxesse um impacto de curto prazo para aquela população local. Então, assim, quando a gente chega hoje, a gente já fez mais de 350 quilômetros de rede de água, seja execução ou substituição, né, de redes inoperantes. Isso impactou mais de 130 mil pessoas que tiveram água tratada de qualidade, assim, com segurança pela primeira vez. Então, a gente, de fato, quer trazer dignidade para o local que a gente está atuando, sabe? Porque água é isso, né? Água é saúde, água é bem-estar, água é desenvolvimento econômico, água, cara, você investe R$1 em água, você economiza 4 em saúde, então você despressuriza o sistema público de saúde, você diminui a evasão escolar. É muito bacana você poder trabalhar com uma coisa que tem um propósito e um objetivo tão forte como esse. Então, assim, voltando ao início da sua pergunta, a gente primeiro atacou toda a infraestrutura mais sucateada que a gente recebeu, elevatórias inoperantes, redes que não estavam funcionando, e a gente foi construindo essa licença social para operar, para a gente estar próximo do nosso cliente e atuar dessa forma. Então, pelo que você está falando, o movimento de obras, né, quer dizer, você falou 100 obras, 100 dias, né, a gente tem visto, não só no estado do Rio de Janeiro, mas em outras operações que a EGE assumiu ao longo do Brasil também, um volume de obras muito grande sendo feito nos primeiros anos, né? Devem ter tido inúmeros projetos, né? Que projetos você destacaria, assim, que deram resultados muito bacanas, seja para a população, seja para vocês que como empresa orgulha bastante? O que você ressaltaria de projetos? Quando a gente fala de projetos de esgoto, eu acho que ele tem um legado mais de médio prazo, que é muito importante para a população local. E projetos de água é na hora, né? Você conectou, interligou, a água caiu na casa do morador. Então, assim, água a gente espalhou por todo canto. Esgoto, você ainda precisa desenvolver projetos, né? Você tem um pouquinho mais de demora, e a gente foi atacando o que estava mais fácil. Então, eu queria destacar Paquetá, por exemplo, no esgoto, né? Que foi até uma parceria aqui que a gente teve com a CEL, que, cara, Paquetá é uma ilha linda, super turística, e que a estação não estava funcionando, você tinha uma série de problemas. A gente entrou lá em parceria, fez uma obra de recuperação lá, transformou em elevatória, né? E hoje Paquetá está universalizada, né? Você tem todo o esgoto lá coletado, tratado, e os resultados são... A gente pensa num médio prazo, a gente terminou essa obra tem já uns 2 anos, mais ou menos. 2 anos. As praias já estão balneáveis ali no entorno de Paquetá. Então, assim, acho que é uma obra de muito destaque, né? E Japeri Queimados, obviamente, que a gente mobilizou, que é a maior obra de esgoto que a gente tem mobilizada hoje na companhia. Já estamos com 20 frentes de serviço abertas de execução de rede, mais a ET também, que a gente está em parceria lá, que é uma ET em final de plano para 500 litros por segundo, né? É um ativo bem importante para a gente. Esse projeto tem uma importância grande, não só para a Baixada Fluminense, mas como para o Rio de Janeiro todo, né, Felipe? Exato, porque todo o esgoto que é produzido ali em Japeri e Queimados, ele é lançado hoje no Rio Guandu. E ele está a montante da captação da estação de tratamento de água do Guandu, né? Então, quando a gente tira 51 milhões de litros de esgoto por dia do Guandu, cara, você melhora a qualidade da água que está sendo captada na ETA, consequentemente, você melhora a água que é distribuída para toda a região metropolitana do Rio de Janeiro. São quase 10 milhões de pessoas. Então, assim, é uma obra local com impacto regional. Muito bom, sensacional. E Rui, o que você poderia falar assim de projetos importantes também que a gente pôde contribuir, né? O Felipe falou de alguns casos, mas o que você ressaltaria de projetos que você viu acontecer também nesse segmento de saneamento que você destacaria como resultados importantes? Eu acho que o grande case acaba sendo Paquetá, eu insisto
nesse evento, porque você tem a vulnerabilidade estabelecida de uma privilegiada ilha que temos no meio da Baía de Guanabara, e que hoje restabeleceu-se turismo para dentro da região, então você imputou qualidade de vida para as pessoas que hoje estavam tendo uma evasão de turismo na região, qualidade de vida para o pessoal que trabalha lá. Obviamente, um problema de manutenção efetiva que acontecia naquela ilha, que recorrentemente existisse num sistema de tratamento que não era eficiente para a região. A solução foi muito mais simples, inclusive, imputada de maneira muito mais rápida pela concessionária. Eu acho pela praticidade e pela objetividade da solução imediata, que o ente privado naturalmente acaba querendo colocar, em que, obviamente, tem-se o lado econômico a se ponderar, mas também isso foi colocado porque tinha uma meta estabelecida e que aquilo deveria ser restabelecido rápido. Japeri e Queimados tem um destaque importante nisso, em função da necessidade de ser o maior manancial que a gente tem para abastecimento da região metropolitana do Rio de Janeiro. A gente teve problema 2-3 anos atrás, pouco antes da entrada da concessionária, com um problema de geosmina, e que a gente teve que interromper o abastecimento para a região, e isso simplesmente não ocorre mais. A gente não ouve mais essa efetividade. Eu acho que a concentração até da própria companhia, e falando da ainda pública SEDAI, focada no tratamento efetivo da estação, foi benéfico também. Ela não pulverizou a atenção e os técnicos estão dedicados efetivamente. Fica com mais capacidade de investimento também ali dentro, né? Correto. Acho que colocou-se de maneira profissional para que quem sabe fazer já está fazendo bem isso há um tempo, para tomar conta da manutenção e da operação do sistema. E, efetivamente, em alguns municípios a gente tem o case de melhora da qualidade de água abastecida e também da quantidade de água ofertada. Então, hoje, a gente, em alguns momentos, eu sou cria da Baixada, você sabe perfeitamente disso, Felipe sabe, então, assim, a gente, os amigos, os colegas de trabalho, a gente tem essa percepção efetiva de uma melhoria da qualidade em função desses principais cases que foram implantados. Acho que em caminho, a gente sabe perfeitamente, e comercialmente a gente acaba sempre atuando e tomando conta disso, a gente sabe que os investimentos serão para a Baixada como um todo, seja para a minha querida Caxias, para São João de Meriti, para Nilópolis, Mesquita, Belfor Roxo, e a gente tem a expectativa de ajudar também a EGEA nesse momento. Muito bom. Assim, acho que, só para complementar um pouco do que o Rui falou, às vezes a população ela tem uma necessidade de uma velocidade muito maior do que o que a gente consegue empregar. Então, assim, você vê muitas pessoas questionando, mas esses exemplos que ele traz, assim, cara, uma região aqui que sempre foi ruim de água e hoje a gente conseguiu regularizar essa água, isso é muito importante pra gente. Então, assim, quando a gente fala que cada cliente importa de verdade, sabe? A gente tem muito orgulho num programa que a gente tem, que é o programa Vem Com a Gente, que é um programa de instalação de hidrômetros, de regularização da tubulação que tá sendo empregada ali na rua. A gente tem diversos exemplos, por exemplo, de uma senhora que não tinha um chuveiro em casa, e aí o nosso funcionário que está lá cavando buraco conheceu a senhora, viu que ela não tinha chuveiro, ele foi na loja de material de construção, comprou o chuveiro, fez a instalação interna, a gente estava chegando com a água regularizada para ela, fez a conexão e colocou água no chuveiro da senhora que com 60 anos de idade nunca tinha tomado um banho de chuveiro, sabe? Era só de balde e canequinha. Era balde e canequinha. Não tinha pressão. Então, assim, a gente vai chegar lá. A gente vai chegar em toda a população da Baixada Fluminense, sabe? Às vezes a gente vai demorar um pouquinho mais a chegar em determinadas regiões, mas a gente está chegando. A gente está trabalhando para isso. Muito importante. Você falou de desafios, né, Felipe, que me chamaram muito a atenção. Você falou da questão do desenvolvimento da infraestrutura, você falou das licenças sociais, né, você ir construindo alicerces para ter aceitação e até mesmo de aspectos comerciais, né, você passar a cobrar por água, cobrar por tratar esgoto. Um aspecto que eu queria que você explorasse, que esse desenvolvimento da infraestrutura para uma concessionária, para uma operadora operar saneamento, ela teve que fazer investimentos, né? Às vezes pegou uma rede sucateada ou pegou uma rede que não tinha a cobertura necessária e você precisou construir isso, né? Tem a operadora, tem a concessionária e tem o braço construtor também, né? Nós, como construtoras, como uma construtora que está nesse segmento, a gente tem como visão se aproximar cada vez mais das operadoras, seja no momento pré-leilão, seja no momento pós-leilão, mas pré-obra, para que a gente possa apoiar em melhoria dos seus projetos, né, melhorar a estimativa do tamanho do investimento, da quantidade de tempo para esses contratos. Queria que você falasse dessa relação entre a concessionária
e as empresas de engenharia, as empresas de construção civil, né, se você vê nessa integração, nessa conexão, uma melhoria na entrega do serviço final. O nosso core é operar, né? Então a gente precisa de parceiros. Os contratos de saneamento são contratos de longo prazo. A gente vai estar aqui pelo menos por mais 35 anos, né? 34, 31 agora. Então, assim, e as obras, elas, obviamente, o volume maior vai até o marco do saneamento, né? Porque você tem mais infraestrutura para fazer, mas essas obras, elas continuam até o fim da concessão. Quando você tiver que fazer ampliação de uma estação, fazer um retrofit de alguma outra que já esteja ficando mais ultrapassada. Então, a gente precisa desenvolver parceiros, e a EGEA tem isso também como pilar, pegar pequenas empresas e desenvolver, pegar empresas grandes já e se tornar parceiros, porque é isso que sustenta o nosso negócio a longo prazo. A gente, sabendo que a gente tem uma empresa robusta, uma empresa confiável, como a SL, parceira nossa, pegando nossas obras, pegando o nosso CAPEX para executar, a gente consegue ficar mais tranquilo para pensar na operação, para pensar na melhoria do sistema, como é que eu vou trazer mais água para aquela região, como é que eu vou combater perdas, que é um tema super crítico, super importante para qualquer concessionária. Então, essa relação é a famosa relação ganha-ganha. Quando a gente tem bons parceiros estruturados, que estão preparados para entrar junto com a gente nas obras, naturalmente aquilo ali vai fluindo para o rumo certo. A gente acredita, né, para quem possa estar nos assistindo que seja do segmento de saneamento, que essa lógica do braço construtor, da empresa de engenharia ser um simples provedor, né, ser uma empresa contratada, que a sua área de suprimentos vai chamar ela, seria uma subutilização pelas operadoras, né, Felipe, pelas concessionárias, seria subutilizar a nossa capacidade. A gente tem que estar preocupado com toda a cadeia, com todo o ecossistema. Desde da Tigre, que está fabricando a tubulação, a quem vai construir, a quem vai operar, a gente tem que estar preocupado com todo. Porque se a gente pensar só no nosso negócio, não tem como dar certo. Do ponto de vista de futuro, né, para onde vai caminhar o saneamento no estado do Rio, no Brasil como um todo, né? Como é que você está vendo os principais desafios aí, as principais oportunidades para os próximos anos? Acho que o caminho está um pouco óbvio, ele já está meio trilhado pelo sucesso das últimas concessões, né? Tivemos ensaios antes da definição do marco. Hoje, acho que a sustentação jurídica dos processos está ajudando bastante, né? Algumas concessionárias ainda estão tentando entender o que vai fazer. A Copasa, por exemplo, talvez seja a grande cereja de bolo, não entende muito bem ainda, mas a Compesa, por exemplo, que é uma das grandes, ela tem a tendência a seguir o mesmo caminho que as outras. Tem um case, até parabenizando a EGEA, recente acabaram pegando tudo Pará. Na verdade, você vê que tinha um errinho ali natural de CAPEX inicial. Dos 4 lotes, só pegaram 3. Nesse momento, uma correção natural que acontece. A PNDES também não está dando conta de tudo. Está todo mundo fazendo tudo ao mesmo tempo. Nos últimos 3 anos está sendo uma loucura para todo mundo que está fazendo conta de CAPEX, de investimento. Eu acho que o caminho acaba sendo muito natural de que isso venha junto com parceiros que vão dar sustentação para que isso permaneça. O que a EGEA faz muito bem é operar as concessões. É isso que ela quer fazer. O CAPEX é investimento de obra. Obra, efetivamente, as empresas e as construtoras têm sua expertise tradicional. A vantagem das construtoras trabalharem com diferentes concessionárias serve para pegar experiências de concessionárias distintas para soluções melhores. Eu acredito muito nisso. Eu acredito que o passo que demos aqui interno, nos últimos 3 anos, de reforço da nossa engenharia especializada para esse tipo de trabalho, está fazendo diferença. Tanto que hoje estamos aqui como parceiros junto com a Águas do Rio, mas hoje temos parceria com a própria Consan, também do grupo. Já trabalhamos para a concorrente Iguá, me desculpe citar a sua concorrente, mas ela faz parte do processo também, e a gente dando soluções com a expertise que nós temos interna. Eu acho que o caminho é cada vez mais reforçar com empresas de porte, para as obras de porte, isso é natural, como eu acho também que tem espaço para todo mundo. A gente já está implementando tecnologias diferentes, até para implementação de rede linear, que é uma coisa que a gente está pegando experiência de outras concessionárias, trazendo para dentro do equipamento, para colocar aqui para o que nós vamos fazer em Japeri e Queimados. Eu acho que isso naturalmente vai evoluir o mercado inteiro.
as concessionárias... Até mesmo a busca de inovações, busca de equipamentos que a gente viu sendo aplicado em outras cidades, em outros estados, a gente trazer para cá para dar uma produtividade maior, né? Sim, nas obras que a gente vai fazer aqui. E ainda incremento que, naturalmente, o próprio mercado passou a ser mais exigente. E hoje nós estamos implantando de maneira muito efetiva nas principais obras, o Lean, o BIM, está tudo muito claro dentro do nosso plano de investimento para dentro da companhia, porque senão a gente não consegue manter e nem auxiliar as concessionárias. Acho que é uma boa colaboração que a gente faz. Bacana. Felipe, queria te ouvir com relação assim, a futuro, né? Mas pensando na tua operação, que você tem um domínio brilhante, né? Assim, pensando em projetos estruturantes, inovação, o que vem pela frente, teus grandes desafios, mas se você trouxesse uma leitura também um pouco mais ampla do saneamento, né? Para onde você acredita que a gente vai caminhar, olhando o estado do Rio, olhando o Brasil, né? Qual é a tua perspectiva assim, de futuro, Felipe? Papa, assim, acho que eu estou muito animado com a nossa perspectiva de futuro, e eu faço sempre uma correlação com o setor elétrico. A gente está vivendo hoje, né, há alguns anos aí, o que o setor elétrico viveu há 20 anos atrás. Tem razão. Eu acho que o marco do saneamento trouxe uma segurança muito grande para que a gente pudesse trilhar esse caminho. Hoje você vê que, cara, qualquer casinha isolada no meio do mato tem energia elétrica, né? O sistema está todo interligado. Então, eu acho que o caminho do saneamento é um pouco disso, sabe? Você ter uma prestação regionalizada de fato, com sistemas de backup para as regiões, e que só vai ser possível de fato com a abertura do mercado para a iniciativa privada, como foi feito. É muito importante que novos players também surjam, que entram no mercado. E falando da nossa companhia, cara, nosso apetite continua o mesmo, assim, para a gente crescer no Brasil e fora do Brasil. Hoje a gente tem mais de 500 cidades atendidas pela EGEA, praticamente no Brasil inteiro. Então, assim, eu acho que o futuro é muito interessante para a gente. A gente está um pouco atrasado quando a gente fala de mundo, né? Brasil está um pouco atrasado no saneamento, mas antes tarde do que nunca. Eu acho que até 2033 muita coisa já vai estar pronta por aí. O que tiver sob o controle da EGEA a gente entrega para o Marco. Isso é muito importante. A gente está focado, está dedicado em fazer um bom trabalho, em prestar um bom serviço para todos os nossos clientes e transformar a realidade do saneamento no Brasil. Que legal. Que mensagem você deixaria para nós, construtores, empresas de engenharia? O que você diria para a gente? Saneamento é o futuro da engenharia. Eu acho que eu sou engenheiro civil, sou formado pela UERJ, tive a oportunidade de fazer uma especialização em engenharia sanitária e ambiental, e eu confesso que quando eu me formei, eu achei que eu não ia conseguir trabalhar com saneamento, porque era um mercado fechado, né? Você só tinha companhias estatais, você tinha muito pouca iniciativa privada trabalhando ali. Então, assim, eu achei que eu ia fazer prédio, eu ia fazer obra minha vida toda. E, cara, quando eu entrei no saneamento, a gente brinca que é um mosquitinho que pica a gente no saneamento, que te segura ali. E, de fato, é muito gratificante você poder fazer engenharia. Todo engenheiro é apaixonado por engenharia, não tem como não ser, né? Trazendo um propósito, trazendo dignidade para aquela população. Então, assim, para os futuros engenheiros, para quem está na faculdade, cara, vem para o ramo do saneamento, que eu tenho certeza que o futuro vai ser bem legal. Fechamos então fazendo um agradecimento muito especial a você, Felipe. Obrigado por toda a tua equipe, né, na Águas do Rio, um movimento que vocês foram muito gentis conosco, né, em estar aqui e com toda a comunidade que possa estar nos assistindo. Muito obrigado pela tua vinda. Esse espaço é de vocês, sempre que vocês quiserem. Nossa casa está aberta para recebê-los. Rui, obrigado também pela tua contribuição, obrigado pelas tuas falas, pelo trabalho que você vem desenvolvendo, e até um próximo vídeo nosso.